Olá, olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouco sobre o nosso direito de família. Vamos falar sobre as formações e dissoluções de alguns arranjos familiares. A princípio, nós falaremos hoje sobre casamento e união estável. Em relação ao casamento, nós temos alguns artigos no nosso Código Civil de 2002 que disciplinam as regras inerentes à constituição e dissolução do casamento. Esses artigos, eles estão dentre o 1511 ao 1582. Então, eu sugiro a leitura desses artigos como uma forma de complementação das nossas aulas. E eu coloco uma questão para que a gente converse a priori sobre casamento, de que quem são ou quais são as pessoas que podem se casar. E o Código Civil ele traz para a gente os requisitos, na verdade, dessas pessoas. Quem são essas pessoas que podem fazer parte de um casamento? Então, de acordo com o artigo 1517 do Código Civil, podem se casar homens e mulheres com idade mínima de 16 anos, e em relação a essa idade mínima de 16 anos, é obrigatório que haja a autorização de ambos os pais, então dos dois, ou dos seus representantes legais, enquanto não se atingir os 18 anos. O que nós precisamos extrair deste artigo? Que a idade, que é chamada de idade núbio para o Código Civil, para o direito brasileiro, é com 16 anos. Porém, a partir dos 16 anos, ou seja, entre 16 e 18 anos, para que essas pessoas se casem, é necessário que ambos os pais autorizem esse casamento. Por quê? Porque nós estamos diante da menoridade civil. Então, essas pessoas, esses adolescentes que ainda não atingiram 18 anos, eles não são responsáveis totalmente para todos os atos da vida civil. Consequentemente, para que seja celebrado um casamento, os seus pais, se não foram destituídos do poder familiar, deverão autorizar essa celebração. Agora, se os pais não forem os representantes desses nubentes ou apenas de um deles, aí quem precisa autorizar é o representante legal desse sujeito. Havendo a completude dos 18 anos, que quer dizer que esse sujeito atingiu a maioridade civil, aí não se fala mais na necessidade desta autorização. Professora, mas quando nós tivermos, então, por exemplo, pais que são divorciados, separados, pais que só um tem a guarda do filho, o outro não, mesmo assim haverá necessidade de ambos os pais autorizarem? Sim, ambos os pais precisam autorizar. Enquanto eles exercerem sobre esse adolescente ou essa adolescente o que nós chamamos de poder familiar, mesmo que não esteja com a guarda, eles precisam emanar essa autorização. Mas pode ser que na prática surjam situações em que, por exemplo, um dos pais é desconhecido, não tem contato nenhum, ou discorda, diz, não autorizo que meu filho se case. E nesse caso, em não existindo a autorização voluntária dos dois, estando os dois em exercício do poder familiar, aí nós precisaremos que essa autorização seja feita perante o Poder Judiciário. O que quer dizer isso? Que nós vamos precisar ajuizar uma ação para que o Poder Judiciário analise o que seja melhor para esse adolescente ou para essa adolescente e faça a supressão dessa ausência de autorização. Então, em um não concordando, ou os dois não concordando, bem como se um for desconhecido, mesmo assim, esse adolescente pode ajuizar uma ação para que, em âmbito judicial, seja autorizado ou não, porque o judiciário vai analisar o requerimento, ou não, este casamento.
Então, com base no 1517 do Código Civil, nós temos que a idade núbil, ou seja, a idade para contrair núpcias, para se casar, é de 16 anos. E eu ou outra pessoa se casando com 16 anos, nós teremos o que se chama de emancipação. A emancipação, ela está lá no artigo 5º do Código Civil. E quais são os efeitos de se emancipar? Não é só pelo casamento. Então, é importante que nós constemos aqui na nossa aula que não é só o casamento que gera a emancipação. Pelo casamento, nós teremos a emancipação. E isso vai gerar o que para esse sujeito? A capacidade civil. É como se, em âmbito civil, ele tivesse atingido os 18 anos. Então, esse sujeito que se casa entre 16, não pode com menos de 16, e 18 anos, ele se torna plenamente capaz para os efeitos civis. E eu ressalto bem que são efeitos civis. Por quê? Porque perante o Código Penal, esse sujeito vai continuar tendo 16, 17 anos. Então, para efeitos penais, nós não teremos nenhuma interferência, nenhuma consequência no que diz respeito à emancipação. Professora, eu me casei legalmente aos 16 anos, então eu sou emancipada, ok? Ok. Então eu posso, por exemplo, tirar CNH? Não, não pode. Eu posso, por exemplo, consumir bebida alcoólica? Não, não pode. Porque esses efeitos não são efeitos civis. Então, a emancipação, ela não traz essa consequência em outras esferas, só para contração de deveres e obrigações em esfera civil, ok? Perfeito. Então, nós já entendemos quem são as pessoas ou qual é a idade em que se pode casar. Outro ponto que é muito importante é que, embora o Código Civil traga que o casamento ele ocorra somente entre homens e mulheres, nós temos uma norma que, de fato, foi reconhecida a sua inconstitucionalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, como a gente utiliza, né, a linguagem jurídica, bateu o martelo, colocou uma pá de cal encerrando o assunto, que o casamento pode ser entre homem e mulher, entre mulheres ou entre homens. O que quer dizer que o casamento, assim como a união estável, embora no Código Civil esteja descrito que é somente entre homem e mulher, pode ocorrer de acordo com a vontade e a liberdade das pessoas. Prof, mas isso está na lei, no Código Civil. Como que o STF vem e amplia essa possibilidade? Com base na nossa Constituição Federal, nós temos um meta-princípio. E esse princípio é chamado de princípio da dignidade da pessoa humana. Então, em respeito aos princípios constitucionais da liberdade, dignidade da pessoa humana, solidariedade, afetividade ou socioafetividade, o STF reconheceu que esse casamento, bem como a união estável, podem ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Em razão disso, nós compreendemos, então, quem são ou quais são as pessoas e quais são as idades em que se permite casar. Porém, não basta que nós analisemos essas pessoas e essas idades. O próprio Código Civil, em seus artigos 1521 e 1522, traz regras de impedimentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas pessoas, mesmo tendo mais que 18 anos, mesmo sendo homens e mulheres, ou homens com homens, mulheres com mulheres, elas mesmo assim não poderão se casar. Elas estão impedidas de se casarem. Quem são essas pessoas? Eu separei para vocês um grupinho, meio que resumindo a ideia de quais são as pessoas que não poderão se casar, que estão impedidas de se casarem. Quem são elas? Primeiro, são as pessoas que possuem relação de parentesco entre si.
Então, por exemplo, o ascendente não pode se casar com o descendente. Os pais não podem se casar com os filhos. Os avós não podem se casar com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Assim como nós temos vários tipos de parentesco, que nós ainda vamos comentá-los, essas relações de parentescos, elas impedem, elas proíbem o casamento. Outra situação é quando já houver casamento anterior, um casamento válido. O casamento, ele se encerra com o divórcio ou com a morte de um dos cônjuges. Então, nós passaremos a ser divorciados ou viúvos. Nessa circunstância, tudo bem, eu posso me casar novamente. Não há impedimento algum. Então, não é porque em algum momento da minha vida eu me casei que eu não posso me casar novamente. Eu preciso não estar casada. Então, não estar casada significa que eu me divorciei ou me tornei viúva. Se eu estiver com um casamento ativo, eu simplesmente saí de casa, mas não procurei o cartório para realizar um divórcio extrajudicial, ou não ajuizei uma ação, permaneço no meu documento de identificação como casada. Eu não posso me casar novamente. Inclusive, se eu me casar novamente, eu cometo um crime, que é o chamado crime de bigamia. Hoje em dia, essas questões, elas estão menos frequentes. Por quê? Porque os cartórios, em sua grande maioria, eles já são todos informatizados, todos interligados por uma rede, por um sistema. Então, hoje em dia, é mais tranquilo nós buscarmos acesso, né, às pessoas que têm certidão de casamento ativa. Pessoas que estão numa situação de casados e que não podem se casar. Mas, em algumas comarcas, em algumas cidades, não tem essa informatização. Então, pensemos que eu esteja na cidade X, mas lá há muito tempo, há 10, 20, 30 anos, eu me casei com o Joãozinho lá na cidade Y, muito distante da cidade X. Os cartórios não possuem essa comunicação por meio de sistema. Seria fácil até nós conseguirmos nos casar novamente sem ter esse acesso. Então, pode ser que aconteça de ser realizado um casamento de pessoa já casada. Porém, esse segundo casamento não será válido. É um casamento nulo. Não produzirá qualquer efeito quanto ao casamento, porque nós estaremos diante de uma situação que impede a realização de novo casamento. E, por fim, nós temos o impedimento, que é aquele decorrente de crime. Imaginemos uma circunstância concreta. Eu, professora Marília, sou casada com o Joãozinho. O Joãozinho foi condenado judicialmente por ter matado ou tentado matar, crime de homicídio, ok? O meu ex-marido. Pensemos então, Marília poderá se casar com o Joãozinho? Não, Marília não pode se casar com o Joãozinho. Então, essa situação de impedimento em razão da prática de crime é uma situação de impedimento que surge a partir dessa relação com o cônjuge, com o crime contra, em razão da vida do cônjuge. Por quê? Porque podem existir mortes encomendadas para que surja um novo casamento. Então, nesse exemplo de Marília com Joãozinho, Joãozinho matou o cônjuge da Marília. Marília, então, passará a ser viúva. Marília poderia se casar com o Joãozinho? Se a morte do marido da Marília tivesse ocorrido de forma natural ou qualquer outra pessoa e não o Joãozinho, tudo bem, não haveria impedimento algum. Aqui é uma situação que Marília não poderá se casar com quem tentou ou consumou contra a vida do marido da Marília. E esse sujeito, ele foi condenado por essa prática. Então, não é um mero suspeito.
Mas, prof, você conseguiu se casar com o Joãozinho e depois do casamento ficou provado que o Joãozinho matou o seu ex-marido. E nesse caso, em caso posterior de confirmação do crime, o casamento que foi realizado pós-crime, mas antes do trânsito em julgado, antes da sentença que condenou o Joãozinho, ele é nulo, porque eu não poderia ter me casado com o Joãozinho. Então, quando se trata de crime, não é qualquer crime, não é porque a pessoa praticou um crime que ela estará impedida de se casar. Neste exemplo, Joãozinho pode se casar com qualquer outra pessoa e Marília pode se casar também com qualquer outra pessoa que não seja o Joãozinho. Então, o impedimento é relativo a esses dois sujeitos. Para maiores conhecimentos sobre o impedimento, sugiro a leitura dos artigos 1521 e 1522, ambos do nosso Código Civil em vigor, que é o Código de 2002. Professora, então eu me casei ou alguém se casou mediante a existência de um impedimento. Não importa quando foi reconhecido esse impedimento, este casamento celebrado é um casamento nulo, sem qualquer efeitos. Eu ressalto aqui que esses efeitos, por exemplo, em relação aos filhos, eles vão surgir. Então, não é porque nós tivemos um casamento considerado nulo que eu não vou ser mãe ou pai do filho oriundo deste casamento, que eu não vou ter que pagar pensão, que esse filho não vai ter direito a receber herança. Não, sobre os filhos ele é plenamente válido e sobre a divisão de bens nós seguiremos aquela ótica de que o que cada um contribuiu financeiramente tem direito a receber para que não haja enriquecimento indevido de nenhuma das partes. Os efeitos que não surgirão são os efeitos do casamento. Então, se eu era divorciada, eu volto a ser divorciada. Se eu era viúva, o meu estado civil volta a ser viúva como se eu nunca tivesse me casado com o Joãozinho, no caso do nosso exemplo. Mas, no Código Civil, nós temos outras circunstâncias que impactam diretamente nessa possibilidade de casamento, que são as causas suspensivas do casamento. Em relação às causas suspensivas, eu volto a sugerir leituras complementares do Código Civil, que são as leituras obrigatórias para complementação das nossas aulas, do artigo 1523 e 1524, ambos, os dois, do Código Civil de 2002. O que falam esses artigos? Esses artigos trazem situações em que eu posso me casar. Não é que o casamento está impedido. É livre o casamento entre esses sujeitos. Porém, nós teremos uma obrigação. Qual obrigação? Essa obrigação diz respeito ao regime de bens. Então, quando eu me casar em existindo as circunstâncias que estão nos artigos 1523 e 1524, eu me caso, mas o meu casamento será regido pelo regime de separação obrigatória de bens. Então, eu não posso escolher outro regime de bens. Nós temos alguns regimes de bens no direito civil, por exemplo, comunhão parcial de bens, a separação obrigatória de bens, comunhão total de bens e o regime de participação final nos aquestos. Quando eu me caso e o meu casamento se enquadra, se amolda a essas circunstâncias de suspensão, ele é plenamente válido, então o cartório tem que realizar esse casamento, porém, aos nubentes, aos contraentes do casamento, não será possibilitado ou possibilitada a escolha de outro regime. Obrigatoriamente, será o regime de separação de bens. Para que ocorra o casamento, então, nós temos que preencher os requisitos da idade, né? Nós não podemos estar nas circunstâncias de impedimento. Se houver as causas ou uma das causas de suspensão, teremos de nos casar com a separação obrigatória de bens.
mas nós temos outros requisitos a serem preenchidos para que haja um casamento plenamente válido. E um desses requisitos é a habilitação para o casamento. O que é essa habilitação? É um procedimento realizado pelo cartório em que os contraentes, quem são os contraentes, professora Marília? São as pessoas que desejam se casar. Esses contraentes entregarão ao cartório alguns documentos que são exigidos pela lei, e cada cartório de cada estado pode exigir documentos diferentes. Então, o cartório faz uma lista de quais serão esses documentos. Ambos os contraentes que desejam se casar entregam esses documentos junto ao cartório para que seja emitida uma certidão para futuramente se celebrar o casamento. Então, a habilitação é esse procedimento de entrega de documentos, conferência de documentos, emissão de certidão para que depois ocorra a celebração. Esse processo de habilitação, quando validado, quando finalizado e emitida a certidão, essa certidão emitida, ela terá validade por 90 dias. Então, os nubentes terão que realizar o casamento em 90 dias, em até 90 dias da emissão da certidão. Então, você entrega esses documentos, toda a lista exigida pelo cartório. Então, os nubentes entregam ao cartório. O cartório, de posse destes documentos, vai publicar um edital. Vai publicar um edital para quê e por quê? Para dar conhecimento público de que, por exemplo, Marília pretende se casar com o Joãozinho. Alguém sabe de alguma causa impeditiva ou suspensiva deste casamento? Então, é para tornar pública que futuramente, que em breve, Marília e Joãozinho se casarão. Para que as pessoas que souberem alguma informação que impeça esse casamento, comuniquem ao cartório. Então, estando ok toda a documentação, o cartório publica em diário oficial e afixa na parede do cartório, dentro do cartório, a gente fala de átrio do cartório, este edital, tornando público, por exemplo, que Marília e Joãozinho pretendem se casar. Esses documentos, eles podem ser entregues no cartório pessoalmente. Então, Marília e Joãozinho se dirigem ao cartório e entregam pessoalmente o cartório, ou fazem uma procuração para que alguém entregue em nome deles. Professora, eu trabalho no cartório, a senhora e o Joãozinho chegaram aqui, entregaram os documentos, fiz a conferência dos documentos, mas estou em dúvida quanto à autenticidade desses documentos. Estou achando que tem alguma coisa suspeita. E nesse caso, nós do cartório publicamos o edital? Não. Neste caso, o que nós faremos, nós do cartório? Remeteremos ao Ministério Público os documentos que nos foram entregues para que o Ministério Público opine sobre esses documentos, autorizando o cartório a celebrar o casamento ou não. Então, enviado ao Ministério Público e o Ministério Público emitindo seu parecer favorável, nós do cartório publicaremos o edital, chama edital de proclamas, um edital tornando pública a intenção deste pretenso casal. Ou não foi enviado ao Ministério Público porque não foi impugnado, não teve nenhuma dúvida. Neste caso, da mesma forma, nós publicaremos por quanto tempo. Quanto tempo tem que ficar esse edital circulando? O nome da Marília e do Joãozinho tem de ficar nesse diário oficial e afixado na parede do cartório por 15 dias. No mínimo 15 dias, a intenção desse pretenso casal, né? Na verdade já é um casal, mas desses pretensos nubentes, essa intenção deverá ficar afixada e circular em diário oficial.
Algumas situações práticas, elas envolvem também urgência na celebração. Porque veja bem, esse edital ele vai ficar circulando por 15 dias. Mas pode ser que a saúde desse casal ou de um deles esteja em risco. Então é urgente que eles se casem o quanto antes. Então, em casos de urgência, devidamente comprovadas, ok? Pode a autoridade do próprio cartório dispensar o edital. Então, não haverá o edital circulando por esses 15 dias. Contudo, esses nubentes devem fazer a solicitação da dispensa, justificando, fazendo provas. O responsável, a autoridade cartorária, vai analisar a justificativa e deferir ou não o pedido da celebração urgente. Em deferindo, nós não respeitaremos o prazo de 15 dias. Lembrando que se surgir posteriormente qualquer impugnação que demonstre impedimento do casamento, esse casamento ele não vai ter nenhum efeito. Ele será declarado nulo, não produzindo efeitos. Mais um ponto que é muito importante ser esclarecido é que quando esses sujeitos procurarem ao cartório para a celebração do casamento, é dever, não é querer, é obrigação do representante do cartório informar a esses nubentes quais são as causas que impedem o casamento, quais são as causas que tornam o casamento, as causas suspensivas, né, que tornam a adoção do regime obrigatório de bens, e esclarecer a esses nubentes quais são os regimes de bens que eles podem escolher para reger o casamento. Se eles não escolherem nenhum regime de bens específico, a regra do nosso atual Código Civil é a regra da comunhão parcial de bens. Contudo, tanto na união estável quanto no casamento, esses sujeitos podem escolher um outro regime. Se não quiserem nenhum outro regime, a gente segue a regra geral do direito brasileiro, que é o regime de comunhão parcial de bens. Se vocês bem se lembram, nós acabamos de falar que qualquer pessoa pode se reportar ao cartório impugnando a celebração do casamento. Por isso a importância do edital de proclamas. Qualquer pessoa, mesmo que anonimamente, pode alegar situações que impeçam esse casamento. O que você que trabalha no cartório ou trabalhará no cartório deve fazer? Então, o funcionário do cartório, ele vai ter que gerar um documento chamado de nota de oposição. Nessa nota de oposição, devem constar alguns elementos essenciais. Quais são eles? Os nomes dos nubentes, as provas dos impedimentos que foram trazidas ao cartório e os fundamentos. Então, o cartório gera essa nota de oposição e entrega aos nubentes, dizendo: olha, ou o Ministério Público, ou uma pessoa anônima, ou até mesmo uma pessoa que quis se identificar, se opôs à celebração do casamento de vocês. E em caso de oposição, o cartório não pode celebrar o casamento. Vai ter que ter autorização judicial. Porém, pensa só, esses nubentes, eles vão ter que ter o direito a se defender dessa acusação, dessa impugnação ao casamento. Mas como que eles vão se defender? Quando eles tomarem conhecimento do que foi alegado perante ao cartório. Então, neste caso, se houver alguma oposição, o cartório é obrigado a entregar a esses nubentes o que nós chamamos de nota de oposição, para que esses nubentes se defendam dessas acusações que lhes foram feitas. Cumpriram-se todas as formalidades que estão no Código Civil. Após o cumprimento dessas formalidades, estando tudo certo com os documentos entregues, com a habilitação do casamento, o cartório ele vai expedir um certificado de habilitação. Esse certificado de habilitação é um documento em que o cartório atesta, confirma que está tudo de acordo com a lei, de acordo com as exigências,
para que esses nubentes celebrem o casamento. Nesse caso, expedindo essa certidão de habilitação, esses nubentes terão de se casar, de celebrar o ato do casamento em até 90 dias. Então, esses 90 dias contam de quando? Da emissão da habilitação. Então, não é do momento em que nós entregamos os documentos, é do momento em que a habilitação foi emitida pelo cartório. Quando, então, que ocorrerá a celebração do casamento? A celebração do casamento, ela ocorrerá no dia, hora e local que foi previamente agendado com ou entre cartório e nubentes. Então, a autoridade que vai presidir o ato, qual ato? A realização da cerimônia do casamento. Ela agenda, pré-agenda com os nubentes o dia, a hora e o local. Em regra, o casamento ele é realizado na sede do cartório, dentro do próprio cartório. Mas pode ser que essa cerimônia ocorra fora do cartório. É importante que nós sempre tenhamos em mente que aqui nós estamos falando do casamento civil e não do casamento em igreja. Então, em momento nenhum, durante a nossa aula, nós estamos nos reportando à celebração religiosa, apenas ao casamento civil, ok? Esse casamento, então, quando realizado no próprio cartório, ele deve contar com, no mínimo, 2 testemunhas, que podem ser parentes ou não parente das partes. Então, o que é importante? É o mínimo de 2 testemunhas. Prof, pode ter mais? Pode, sem problema algum, mas no mínimo 2, sendo que esse ato deve ser realizado a portas abertas. Então, é uma solenidade pública, qualquer pessoa tem direito a adentrar ao cartório e participar da cerimônia. Mas também pode ser que eu queira realizar o casamento civil lá no buffet que eu aluguei para a realização do meu casamento. Isso é possível? Isso é possível, desde que seja combinado, agendado, pago junto ao cartório os emolumentos para que essa autoridade compareça ao local e celebre o casamento. Só que nesse caso nós temos uma diferença. Ao invés de 2 testemunhas, nós precisaremos de 4 testemunhas. Todavia, mesmo que seja em um espaço reservado, nós deveremos tratar o ato durante a celebração público. Então, qualquer pessoa que estiver passando pela rua pode adentrar e acompanhar a cerimônia. O que não é possível é permanecer no local após a celebração, porque aí torna-se uma circunstância reservada. Mas durante a prática do ato do casamento, é um casamento público. Professora, eu posso me casar por procuração? Por exemplo, eu estou no exterior e quero me casar com alguém que está no Brasil. Posso me casar por procuração? Posso. Só que a exigência dessa procuração é que seja por instrumento público. Então, não basta que você faça uma procuração particular, reconheça firma, aí o casamento não vai ser possível. Você precisa celebrar junto ao cartório a procuração com fim específico para a realização do casamento. Estando, então, presentes ambos os contraentes ou seus procuradores, a testemunha, o oficial vai se realizar a celebração do casamento. E quando que é considerado o casamento consumado? Eu me casei, sou casada. Quando? Quando lavra a certidão de casamento? Não. Quando se encerra a cerimônia. E a cerimônia do casamento, ela é finalizada com uma seguinte declaração. Então, o oficial que celebra o casamento diz: de acordo com a vontade que ambos acabais de informar perante a mim, de vos receberdes como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Por que eu dei uma enfatizada na minha voz quando disse marido e mulher? Porque, na verdade, isso está de acordo com o Código Civil, mas, na prática, não há necessidade. Inclusive, sugiro que as autoridades utilizem o termo de vos receberdes como
casados. Não há o que se reportar à questão de sexo, gênero ou sexualidade durante a celebração do casamento, já que este instituto é para todos e todas. Depois disso, então, nós teremos o registro no livro. Então, o cartório ele tem um livro específico para se registrar as pessoas que se casaram, a data do casamento, o nome desses cônjuges e as testemunhas. Se, no momento da celebração, um dos cônjuges disser eu não quero me casar, ou eu fui coagida a me casar, a minha vontade não é livre, ou não quero me casar mais, eu até queria, mas me arrependi, não é possível celebrar o casamento. Então, o casamento deve ser interrompido, suspenso imediatamente, não podendo dar continuidade à cerimônia. Nesse caso, pode ser que esse contraente volte atrás, ele se arrependa, mas isso não pode ocorrer no mesmo dia. Então, no dia seguinte, pode se arrepender e celebrar o casamento, mas no mesmo dia, nessas circunstâncias, não é possível. Se um dos nubentes estiver com doença grave, o presidente do ato, que é quem vai celebrar, ele deve se dirigir até o local onde essa pessoa se encontra. Por exemplo, um hospital. E se for urgente o casamento, ele pode ser celebrado inclusive à noite, na presença também de duas testemunhas, mas nesse caso essas testemunhas precisam saber ler e escrever. Bem como tem de ter havido, nessa circunstância, a habilitação anterior. Professora, como que eu provo que eu fui casada? Com a certidão de casamento. Professora, foi reconhecida uma causa de impedimento. Essas pessoas estavam impedidas, elas não poderiam ter se casado. Vai ter que ajuizar uma ação para anulação do casamento. Qualquer dos nubentes, pode ser o homem, pode ser a mulher, eles podem trazer para o seu nome o sobrenome do outro. Se eu fizer isso, eu tenho que mudar todos os documentos pessoais, mas eu não sou obrigada a trazer esse acréscimo. De acordo com o Código Civil, o casamento se encerra, então, com a morte, com o divórcio ou com a separação judicial, que, de acordo com o STF, não é mais usual. Esse divórcio, então, ele pode ser judicial ou diretamente no cartório. Nós ainda estudaremos os requisitos para o divórcio extrajudicial. Já a união estável também é uma forma de constituição familiar, também entre duas pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, só que não tem as mesmas formalidades do casamento. Inclusive, eu posso constituir união estável só de fato, sem realizar qualquer documentação. Mas, se eu quiser, eu posso ir ao cartório, os dois são chamados de companheiros, e celebrarem em conjunto uma declaração, uma escritura pública de união estável. Como eu disse anteriormente, podendo escolher um outro regime de bens que não seja a comunhão parcial de bens. Os direitos e deveres são os mesmos. Para que nós realizemos essa escritura pública, nós precisaremos comparecer ao cartório. Eu volto a dizer, não é obrigatória essa escritura pública, mas nós devemos comparecer ao cartório ou emitir uma procuração e apresentar alguns documentos originais. RG, certidão de casamento, se eu já fui casada, certidão de nascimento, alguns outros dados, nome completo, profissão, endereço e demais dados, a data do início e escolher qual é o regime de bens. Não precisa de testemunha, não precisa de advogado. Cada estado pode exigir um documento diferente, então por isso é bom estarmos sempre muito atentos, bem como os valores são variados. Qualquer cartório de notas pode realizar essa escritura de união estável. Para fazê-la, não é necessária a presença de advogado, mas para desfazê-la, aí sim é preciso que haja a contratação, cada um de um advogado ou um advogado para ambos os companheiros. Essa foi a nossa aula sobre casamento, união estável, e para nossa aula de hoje nós utilizamos algumas referências, dentre elas o Código Civil, a Constituição Federal e a doutrina do professor Flávio Tartucci, Direito de Família, volume 5. Um abraço e até mais.